Já imaginou poder melhorar um jogo que você gosta? Adicionar um modo novo, personagens diferentes, mudar os objetivos e até, quem sabe, criar algo totalmente transformado. É isso que os mods fazem. Você consegue colocar aquele time da série D no FIFA, animais novos no Minecraft, jogar com o Goku no GTA e até mesmo criar um outro jogo com novas histórias e missões. E foi isso que aconteceu com 6 jogos a seguir, jogos que nasceram de mods. Parte 2. Lembrando que esse é um vídeo continuação desse mesmo assunto, onde eu postei outro vídeo aqui no canal com mais jogos conhecidos que vieram de mods, como Counter-Strike, DayZ e PUBG, por exemplo. Vale a pena você dar uma olhada por lá, o link vai estar aqui na descrição. E aproveitando o feedback incrível de vocês nesse vídeo, eu colhi algumas sugestões nos comentários e encontrei mais alguns jogos que vieram de mods. E começando essa lista, temos Garry's Mod. Em 2004, o programador Gary Newman, enquanto trabalhava ali em alguns projetos, criou um experimento simples para o motor gráfico ali, a engine de Half-Life 2. Ele não tinha muitos objetivos definidos, nem coisa do tipo, ele basicamente criou ali um brinquedo de física, digamos assim. O mod foi batizado com o seu nome e servia ali para testar ferramentas, manipular objetos, NPCs e itens do universo de Half-Life 2. A essência desse mod era a liberdade, as pessoas tinham ali como usar blocos de construção e criar mundos totalmente do zero, com base no que eles tinham ali disponíveis. E o foco era totalmente na experiência, você tinha ali como deixar sua criatividade rolar sem as restrições de um jogo tradicional. O que o Gary Newman jamais imaginaria era a proporção que o Gmod iria ganhar. E tudo isso foi potencializado depois da programação do código em Lua na versão 9 do mod, lá em 2005. Essa foi a inovação crucial na história do Gmod, porque permitiu que programadores amadores criassem novas regras e novos modos de jogo mais complexos dentro do Gmod, dando ali uma possibilidade da comunidade expandir e criar novas formas de jogar, criando assim modos de jogo como Prop Hunt, Trouble in Terrorist, Dark RP, que por si só se tornaram subgêneros inteiros e criaram comunidades dedicadas com as suas próprias economias internas, próprios lançamentos e que inspiraram também novos jogos a partir daí. Como sempre presente, a Valve percebeu o potencial dessa plataforma, percebeu ali o que é que estava se criando e decidiu transformar esse mod em um produto comercial em 2006, vendendo ali ele por um preço acessível para que as pessoas pudessem testá-lo, jogá-lo e fornecendo, é claro, uma infraestrutura profissional para a comunidade. Investiu ali dinheiro, colheu capital, recursos e tudo isso ajudou a profissionalizar o Gmod. E é claro, a integração com a Steam ajudou ali, posteriormente também o Steam Workshop permitiu que diversos criadores ganhassem visibilidade na comunidade do Gmod e até mesmo ganhassem dinheiro com seus modos de jogo diferentes, os seus mods únicos e enfim, se criou ali todo um mercado em torno do Gmod. O Gary Newman criou uma empresa chamada Face Punch Studios e essa empresa, em parceria com a Valve, estabeleceu ali todo esse ecossistema do Gmod que garantiu ali o jogo se tornar ainda maior, ainda mais único. E é claro, o Garry's Mod foi um sucesso comercial e cultural. Esse jogo vendeu mais de 20 milhões de cópias e se tornou um fenômeno ali, pois além da criação de novos modos de jogo, também ocorreu ali a criação de cinemáticos, os famosos machinimas e enfim, você talvez já tenha visto uma gameplay de Gmod por aí. Algumas cinemáticas inspiraram também criações no Call of Duty, por exemplo, e em outros jogos AAA. Em resumo, o Gmod transformou a ideia de conteúdo criado por fã, conteúdo amador, em um modelo de negócio sustentável e escalável realmente profissional. E hoje em dia o Gmod está prestes a ganhar um sucessor, ter o seu legado passado ali, porque a Face Punch Studios está aproveitando a nova engine, a Source 2, que até foi a engine usada ali na criação do CS2,
E a partir daí a empresa está criando o S-Box, que usa um sistema totalmente novo e, enfim, vai permitir diversas criações totalmente únicas. Esse projeto ainda está em desenvolvimento, mas provavelmente deve ser lançado em 2026 ou muito próximo. Enfim, Garry's Mod é algo revolucionário. Me conta aqui embaixo se você já jogou ou assistiu alguém jogando, se você gostava e tudo mais. O segundo jogo dessa lista se chama Black Mesa e também é originário ali do Half-Life. Para quem não sabe, o Half-Life original foi lançado pela Valve em 1998. E foi um marco ali em toda a indústria de jogos de tiro, misturando ali temas de ficção científica com horror e, enfim, muitos jogos vieram e se inspiraram no Half-Life. Em 2004, alguns anos depois, a Valve criou ali o Half-Life Source, com uma nova engine, ali um novo motor gráfico e tudo mais. Só que ele não foi recebido com aquele mesmo sentimento, sabe? O pessoal achou ali mais ou menos uma crítica moderada, uma coisa meio morna. Esperavam mais, digamos assim, de uma nova adaptação ali, de uma adaptação mais recente e etc. Não foi correspondido ali àquelas expectativas. As pessoas esperavam que a Valve corrigisse ali alguns elementos do jogo original e principalmente sobre o mundo alienígena de Xen. Mas esse port teve poucas melhorias criativas, digamos assim. Só que essa frustração dos fãs foi basicamente um catalisador que juntou ali diversas pessoas em um ambicioso projeto. Duas equipes de modders se uniram então em novembro de 2004 para formar o Crowbar Collective. E eles tinham uma meta clara: reconstruir o Half-Life do zero no Source Engine, só que melhor, superando ali as limitações do Half-Life Source. O projeto foi originalmente chamado de Black Mesa Source e não se conteve ali em apenas melhorar texturas, gráficos e modelos, mas eles tentaram redesenhar o jogo por completo, desde o level design ali, nível por nível, e até a inteligência artificial dos inimigos. Eles tiveram ali todo um desafio de redesenho completo do mundo, melhorar as questões e problemas encontrados no Half-Life original, só que a equipe se dedicou em transformar as fraquezas do jogo em pontos positivos. É claro que teve ali a união da visão criativa e eles não fizeram somente um simples remake, eles criaram realmente um novo projeto a partir daí. E esse projeto foi demorado, eles duraram mais de uma década para deixá-lo realmente como queriam. Essa equipe ali do Crowbar Collective cresceu para mais de 30 membros e começaram ali a dedicar cada vez mais do seu profissionalismo até que o projeto ali de fãs se tornou em algo realmente maior do que eles imaginavam, contando inclusive com dublagens, com direção de arte, tudo ali planejado. A reconstrução do mundo alienígena de Xen foi a maior parte da ambição, onde eles tentaram transparecer ali o sentimento realmente de um mundo desconhecido, alienígena, e a equipe começou a adicionar alguns elementos de história que trouxeram mais coerência essa que faltava no jogo original. E a ambição técnica dessa equipe foi além, inclusive, do que a Source Engine permitia. E eles acabaram transformando essa engine, esse motor gráfico, em um motor personalizado para poder suportar aquilo que eles estavam pensando. E essa nova engine ficou sendo conhecida como X-Engine, basicamente ali uma versão do Source 2013, só que com tecnologias mais modernas de iluminação, de física, coisas que não estavam presentes no motor gráfico original. E essas melhorias permitiram efeitos visuais mais avançados, sombras dinâmicas, enfim, toda ali uma questão que trouxe efeitos realmente modernos, entende? E eu gostaria de incluir nesse momento o comentário desse cara aqui que ele fez no último vídeo sobre jogos que nasceram de mods. Ele afirmou ser um dos desenvolvedores que trabalharam na criação do Black Mesa. Então, obrigado pelo seu comentário e pela contribuição falando sobre o seu projeto e a sua participação na criação do Black Mesa. Mas continuando, em 2015, após a aprovação da Valve para comercialização, o mod foi lançado como um produto autônomo e pago em Early Access na Steam, em acesso antecipado. Essa transição ali de apenas um mod para um projeto original não apenas validou o trabalho da equipe, mas também forneceu a infraestrutura necessária para continuar o desenvolvimento, já que a partir de agora as pessoas podiam pagar para ter ali acesso, podiam ter uma base ali de pessoas
dando feedbacks do que poderia melhorar e, enfim, toda aquela bola de neve. Tudo isso culminou em melhorias, em avanços gráficos e até que posteriormente a versão 1.0 foi lançada no dia 6 de março de 2020. E hoje Black Mesa é considerado por muitos, tanto os críticos como fãs, como sendo a versão definitiva do Half-Life, que expandiu e não apenas replicou fielmente o original, mas trouxe melhorias que realmente fizeram sentido em áreas críticas que envelheceram mal lá do jogo original. E esse projeto se tornou algo realmente acima do que grande parte desses desenvolvedores poderiam sonhar e imaginar. Recebeu apoio oficial, melhorou a qualidade e se tornou um verdadeiro sucesso. Agora, o terceiro mod que se transformou em jogo dessa lista se chama No More Home in Hell. Para você que gosta de jogos ali envolvendo zumbis e sobrevivência, principalmente jogos de tiro, esse daqui vai chamar sua atenção. No More Home in Hell é um daqueles jogos que prioriza a escassez de recursos e o desespero ali em se manter vivo ao invés da ação desenfreada e da troca de tiro a todo momento. E assim como no caso anterior e em quase todos os jogos da lista passada, dessa lista, a Valve está envolvida na criação desse aqui também. É uma empresa que tem um olho ali para poder criar novos projetos, ou talvez a comunidade que seja muito criativa. Enfim, pelo menos indiretamente a Valve está envolvida, já que o motor de jogo Source da Valve, com sua física ali robusta, suporte também a mods, foi utilizado para a criação desse mod. E foi nesse contexto que No More Home in Hell encontrou a sua inspiração e o seu público, buscando replicar ali a tensão e a atmosfera de filmes que envolvem zumbis, como Madrugada dos Mortos, por exemplo. Ele foi lançado como mod para Half-Life 2 em 2011. Foi idealizado por um cara chamado Matt Kazan e sua equipe também, que se destacou pela sua jogabilidade mais hardcore, mais difícil ali, digamos assim. O jogo foi pensado para ser um cooperativo para até 8 jogadores, que tinha ali uma interface bem minimalista, que omitia de propósito informações básicas, como por exemplo, a sua barra de vida e a contagem de munição, o que forçava os jogadores a confiar em sinais visuais, no som, para gerenciar a sua situação. A munição, inclusive, era extremamente escassa. As armas eram letais, bem mais fáceis de você morrer com um tiro, por exemplo, e a mecânica de infecção por mordidas adicionava uma camada extra de terror ao jogo. Um jogador mordido se tornava um risco para toda a equipe, já que ele poderia se transformar em um zumbi e atacar os seus próprios companheiros. Inclusive, eles tomaram uma decisão que na época foi bem polêmica, que foi o fato de adicionar crianças zumbis ao jogo. Só que os desenvolvedores disseram que eles queriam passar uma sensação de um apocalipse real. Então, em uma situação realista de um apocalipse zumbi, teriam crianças também. Bom, foi o que eles decidiram, pessoas gostaram, outras não. Me diz o que é que você acha sobre isso aqui embaixo. Mas enfim, a qualidade e a visão ali do mod começou a fazer sucesso entre a comunidade, o que garantiu reconhecimento em prêmios como mod do ano em 2011 e destaques ali em publicações e locais especializados. Esse reconhecimento foi válido e ajudou a provar a existência ali do jogo no meio do mercado e, consequentemente, a construir um novo desenvolvimento, um refinamento ali que posteriormente resultou em um jogo próprio. E essa transição aconteceu em 31 de outubro de 2013, com o projeto sendo aprovado via Steam Greenlight, criando ali o próprio jogo No More Home in Hell. E um diferencial é que esse jogo se manteve gratuito, priorizando ali o alcance e o crescimento da comunidade em vez da monetização imediata, o que ajudou ali a aumentar a base de fãs, principalmente no começo. Teve ali um certo sucesso, sabe? No entanto, No More Home in Hell 2, que mudou ali para Unreal Engine 5, enfrentou um caminho muito mais complicado. Ele sofreu com atrasos, com mudanças na equipe e também a aquisição da Lever Games, que é a equipe de desenvolvimento ali do Max, pela Thornbanner Studios em 2024, aumentou ali o risco e alguns problemas no jogo, nesse desenvolvimento da continuação. Principalmente porque eles tornaram ali essa continuação muito mais ampla, muito mais cara de um jogo comercial. E aí as pessoas que gostavam ali da ideia original começaram a sentir
que estava perdendo um pouco da identidade do jogo, entende? Em outubro de 2024, No More Running Hell 2 foi lançado em acesso antecipado e teve avaliações mistas ali na Steam, refletindo, querendo ou não, uma preocupação e uma discussão na comunidade sobre o futuro da franquia. Embora os desenvolvedores tenham prometido novos mapas, novos sistemas de progressão, personalização de personagens, muitos na comunidade original acharam que o jogo mudou de tom, se tornou muito mais genérico e menos visceral, menos ali o toque de horror de fato, entende? Já o quarto jogo dessa lista se chama Insurgency e também Insurgency Sandstorm. Lá por volta dos anos 2000, a comunidade estava sentindo falta ali de um jogo FPS mais realista, mais tático, que se distanciasse daquele ritmo meio arcade, entende? Trouxesse realmente uma experiência de simulação de guerra. Naquela época, alguns mods começaram a surgir tentando aproveitar essa ideia mais realista. Modificando, por exemplo, a letalidade do combate, a ausência da mira na tela, sabe aquela mirinha em formato de cruz que fica para te ajudar a mirar? Basicamente o pessoal queria focar mais na mira de ferro da arma para poder você realmente mirar pela arma e tentar enxergar onde é que você estava atirando, o que atraiu ali um público que queria um desafio mais difícil. E toda essa filosofia, toda essa ideia foi consolidada em um mod lançado em 2007, chamado Insurgency Modern Infantry Combat. Esse mod era um multiplayer focado em objetivos e cooperação entre esquadrões, e a jogabilidade era definida por mecânicas que promoviam a vulnerabilidade. As armas eram muito letais, a interface era minimalista e o sistema de respawn não era instantâneo. Tinha uma certa escassez de recursos, alguns problemas apareciam, então você precisava ter muito mais cuidado ao invés de só sair rushando e atirando. E esse mod fez sucesso na época, o que levou seus criadores, incluindo o veterano do exército canadense Andrew Sperring, a fundar a New World Interactive em 2010, com o objetivo de transformar o projeto em um jogo independente. No entanto, essa caminhada foi um pouco sinuosa, digamos assim. Eles fizeram uma campanha na Kickstarter em 2012 para tentar atingir uma meta de $180 mil para ajudá-los ali no desenvolvimento e na criação da empresa, só que eles não conseguiram bater. Então o estúdio recorreu ao modelo de acesso antecipado. O pessoal pagava ali para ter, como o próprio nome já diz, um acesso antecipado ao jogo. Como o próprio nome já diz, o acesso antecipado ao jogo. E o sucesso do jogo nesse acesso antecipado, que foi lançado em 2013, serviu como verdadeiro impulso e a validação do mercado para o projeto, fornecendo assim o capital necessário para que o estúdio continuasse o desenvolvimento e melhorasse a experiência para o usuário, com novos sistemas, suporte oficial, melhorias e tudo mais. A etapa seguinte foi a transição e a criação do Insurgency Sandstorm, que foi um título próprio ali feito na Unreal Engine 4. A mudança de motor gráfico permitiu um salto em melhorias visuais, com iluminação realista, adição de novas ferramentas que o motor Source não permitia, pelo menos de forma nativa. E assim tivemos mapas significativamente maiores, sistema de veículos dirigíveis, mecânicas mais fluidas que permitiram o jogo se tornar cada vez mais completo. Hoje, a franquia Insurgency é um caso de sucesso estabelecido. O sucesso do jogo resultou, inclusive, em criações de spin-offs como o Day of Infamy e na aquisição da empresa pela Embracer Group, ou seja, mais um caso de sucesso. Agora, o quinto jogo dessa lista se chama Killing Floor. Eu vou falar aqui com esse carinha que ele quer aparecer no vídeo. Em meados dos anos 2000, o jogo de tiro Unreal Tournament 2004 se estabeleceu como um dos escolhidos favoritos de testes dos modders. O seu modo chamado Invasion, centrado ali na sobrevivência contra hordas de inimigos e tudo mais, formou a base perfeita para projetos que desejavam explorar esse sistema de hordas na gameplay. E esse jogo ofereceu ferramentas potentes e uma audiência quase que pronta para surgimento de novidades e, consequentemente, mods. E foi nesse ambiente que o Killing Floor encontrou o seu início, aproveitando ali a infraestrutura do jogo base para construir uma experiência de sobrevivência e horror cooperativa. Ele foi lançado em 2005 como uma conversão total do UT 2004 e esse mod, o Killing Floor,
foi liderado pelo Alex Quick, aumentando ali a ideia de hordas e adicionando mecânicas únicas e uma atmosfera de horror realmente mais pesada, digamos assim, já que ele incluiu, por exemplo, sistemas de gore ali, quando você matava os inimigos, uma dificuldade meio punitiva, a necessidade de entrincheiramento, estratégias de grupo, ao invés de simplesmente correr e atirar, você precisava ter todo ali um cuidado na hora de enfrentar os inimigos. Não era tão fácil assim como era encontrado no jogo anterior. Esse mod começou a ganhar uma comunidade que valorizava ali a sensação de perigo, economia de recursos, escassez de munição e que planejavam ali uma experiência mais tensa, mais cooperativa. E conforme o mod foi ganhando atualizações e fazendo sucesso, o Alex Quick decidiu contactar um estúdio chamado Tripwire Interactive para poder começarem, digamos assim, uma parceria. Esse estúdio já tinha tentado comprar a ideia, a empresa antes, naquele boom quando começou a fazer sucesso, mas o desenvolvedor teve uma certa calma. Quando as coisas acalmaram, não tava mais aquele hype todo, ele foi atrás, tomou essa decisão e junto, em parceria com a Tripwire, eles conseguiram lançar o mod Killing Floor, dessa vez como um jogo completo, com distribuição na Steam, marketing próprio, infraestrutura de desenvolvimento, e que em maio de 2009, junto com a Tripwire Interactive, assumindo ali o papel de desenvolvedora, e a equipe original prestando assistência, o jogo foi lançado. A versão comercial incluía kit de desenvolvimento para modders, editores de níveis, o que incentivou a comunidade a continuar criando e desenvolvendo aquele jogo, que fez um sucesso na época, ganhando prêmios e críticas positivas. Isso resultou em um lançamento de uma sequência chamada Killing Floor 2 em 2016, que expandiu ali o conceito com melhorias gráficas, novos sistemas, DLCs, eventos sazonais, enfim, ele teve toda uma melhoria ali, o que ajudou a marca a continuar crescendo cada vez mais. No entanto, eles ainda fizeram outra sequência chamada Killing Floor 3, e aí o pessoal não recebeu de forma tão boa, digamos assim. Eles acharam que o jogo se tornou meio genérico, sacrificou ali um pouco do DNA original da ideia para tentar tornar um jogo mais próximo do que a maioria das pessoas gostavam e estavam acostumadas. E isso gerou diversas críticas. Agora, o último jogo dessa lista também é um mod de Half-Life 2, e o nome dele é The Stanley Parable. Esse daqui é muito interessante. Chamou minha atenção, eu não conhecia, mas deixa eu te contar a história. Esse mod foi criado por Dave Redden e foi lançado em 2011 como mais um mod do Half-Life 2, como eu tinha dito antes, utilizando a engine Source da Valve, e criava algo totalmente novo e único. Ele colocava o jogador na pele do Stanley, que é um funcionário de escritório que estava em contato direto com a voz de um narrador, que comenta e reage às suas decisões ao longo do jogo. Um detalhe curioso dessa experiência é que o narrador instrui o jogador ao que você deve fazer, qual caminho deve seguir, mas o jogador é livre para desobedecer, e aí acaba desencadeando uma série de reações do narrador e consequências a partir daí. O mod viralizou instantaneamente na internet, diversas pessoas acharam curioso essa quebra ali de expectativa, quase que uma quebra da quarta parede, e aí basicamente o projeto fez sucesso imediato. Essa reação do público convenceu o desenvolvedor a transformar o mod em um produto autônomo, então ele se uniu a William Pudd, um artista de ambiente ali que contatou ele após o lançamento do mod, e ao invés de simplesmente refazer, eles decidiram expandir o conteúdo, adicionando ali novos finais, refinando ali os gráficos, a apresentação, preservando a ideia autoral, mas fazendo algo melhor, digamos assim. O projeto foi aprovado via Steam Greenlight em 2012 e foi lançado comercialmente em 2013, alavancando assim a carreira de Redden como desenvolvedor. E a ideia alcançou seu ápice na versão The Stanley Parable Ultra Deluxe, lançada em 2022. Que adicionou novos caminhos, novos finais e usou a própria história do jogo como parte do conteúdo. Você explorava ali uma área chamada Memory Zone e conseguia ver a história do jogo,
reviews críticas da Steam e até mesmo um botão de pular, que satirizava ali o narrador. E para você ter uma ideia do sucesso, apenas 3 dias após o lançamento, o jogo vendeu mais de 100 mil cópias, gerando ali receita suficiente para que o Redden se tornasse um desenvolvedor em tempo integral. O jogo vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de um ano, provando ali que foi uma ideia muito interessante e bem executada principalmente. Mas além desses jogos, você conhece mais algum que eu não citei? Algum outro mod que se transformou em jogo? Ou alguma outra história sobre esses jogos aqui que eu não contei, que eu esqueci de mencionar? Me diz aqui embaixo e vamos conversando sobre o que você achou sobre esse vídeo. Caso você tenha gostado, não se esqueça de clicar aqui no gostei e principalmente de se inscrever no canal. Vamos tentar bater os 1000 inscritos? Esse é um canal novo e eu agradeço muito pela recepção que vocês me deram no primeiro vídeo. Diversos comentários me apoiando, dizendo que era para continuar o canal, isso me deixou muito feliz. E esperem que terá vídeo novo toda semana por aqui. Não se esquece de dar uma olhada aqui também nas redes sociais, tem conteúdo novo por lá, mas eu espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.